Aqui a gente colocou alguma coisa na parte de função de laudo também, que é o que eu falei para vocês sobre agilidade, né? Produção, eficiência operacional. E aí, dentro dos sistemas da Animat, a gente trabalha com a parte de templates de laudo, muito utilizado, principalmente sugerindo templates de laudo baseado no exame que está sendo feito. Nesse caso aqui, você pode ter templates de laudos institucionais ou templates de laudos pessoais, e aí você pode optar por uma padronização completa ou, de repente, uma flexibilidade, deixando com que o médico cadastre os seus templates também. É bastante usado esse modelo, mas o sistema ele já sugere para o usuário qual é o template de laudo para esse exame que está na tela, né? É uma forma de você criar agilidade A gente não recomenda a colocação direta, existe configurações, mas isso pode levar a erros sutis, mas com consequências graves. Laudo com contraste quando não tinha contraste, laudo feminino quando era masculino. Então para não entrar muito nessas margens de erro, a gente prefere usar o modelo de sugestão, tá? Ou pelo menos a gente recomenda o modelo de sugestão. Outro item, acho que fundamental, principalmente quando possui digitadores, é o reconhecimento de voz. Isso aqui não tem, se possui digitador ainda, ok, mas o reconhecimento de voz ele traz uma redução de custo direta, que é a eliminação do processo de digitadores, podendo fazer realocações. A gente não fala em demissão, porque não é muitas vezes o digitador ele possui outras atribuições dentro da instituição, ele não é 100% digitador, então ele vai cuidar da documentação. A gente passa a chamar o setor de digitação como setor de documentação, porque tudo agora está voltado para a documentação do paciente. Mas é bem importante esse processo de reconhecimento de voz, porque ele reduz custo e diminui o tempo de laudo. Existe uma falsa sensação médica que, quando ele dá o laudo ditado, gravado, ele faz mais rápido. Só que ele precisa revisar aquela escrita e ele corre o risco de ser enganado sem perceber por um texto mal escrito, mal redigido, e que ele não percebeu. E ele acabou perdendo essa oportunidade de fazer 100% do laudo de forma muito mais rápida, inclusive chamando o template por voz mesmo, né? TC de crânio normal, TC de crânio com fígado, TC de crânio com aneurisma, isso já vem um template pronto para ele e ele já consegue continuar a descrição, tá? Bem legal. O outro ponto que foi que o William falou, que ainda continua nessa mesma tela, para exames menos complexos, a gente tem a parte de laudo e imagem, isso para exame de ultrassom, exame de densitometria, em alguns casos, até dependendo do monitor, para exames de raio-x também é possível. Você consegue trabalhar, mas principalmente exames de ultrassonografia, né? Você não precisa acionar o seu visualizador avançado, tá? E isso traz uma segurança na hora da confecção do laudo, né? Além de uma agilidade. Você está vendo exatamente a imagem do qual você está digitando. Mas, quando a gente vai para um exame mais complexo, uma tomografia, uma ressonância, por exemplo, a gente não pode abrir margem para esse tipo de insegurança, né? Será que o exame que eu estou vendo na workstation é o mesmo exame que eu estou laudando? Para isso, o sistema ele tem uma integração íntima, obviamente, entre o editor de texto e o visualizador. E caso o visualizador esteja mostrando um outro exame que não é o exame daquele paciente na tela de laudo, ele avisa na tela de laudo dizendo: você está vendo outro exame que não é esse aqui. Então, mesmo que você precise trabalhar com 2 ou 3 monitores, você consegue ter a mesma segurança que aquilo que eu estou digitando no monitor 1 é o que está sendo mostrado no monitor 2 e no monitor 3, tá? Então o slide anterior ele não é ele não é específico essa segurança, né? O benefício dele, a segurança, não é específico para exames menos complexos. Exames complexos também permitem que você seja alertado de algum tipo de possível erro. A gente colocou isso porque a gente entende que o visualizador de imagem ele também precisa fornecer alguns benefícios, não apenas visualizar a imagem, reconstruir, trabalhar diretamente na visualização, na análise de imagem, mas ele também tem que ser um fornecedor de informações e de recursos para o médico. Então, quando a gente fala a integração do editor visualizador, não adianta você apenas ter um baita visualizador e ele não está integrado com o seu HIS e você correr risco de não ter isso aqui. Protocolos de visualização, como a gente bota sempre de mamografia, que é muito clássico, né? Que é a possibilidade de você sempre abrir o visualizador de acordo com o exame, com as imagens já dispostas na tela, como o médico gosta de ver, né? A mamografia clássica, porque ela é muito simples de explicar. Você abre primeiro com todas as incidências, depois você quer ver só a crânio caudal, depois você quer ver a média oblíqua, né? No caso contrário aqui. Isso você vai fazendo apenas com um toque no teclado ou direto no botão do sistema
da workstation, que fica aqui no canto de cima, mas eu botei maiorzinho para poder entender o fluxo. Isso aqui você faz para todo tipo de exame. Raio-X, eu quero ver o tórax, primeiro o PA, depois o perfil, depois eu quero um comparativo. Ressonância, eu quero ver primeiro T1, depois T1 FAST, e assim você vai criando os seus protocolos de visualização e cria também o conceito de padronização, né? Todos os exames vão ser visualizados no mesmo fluxo de trabalho. E, além disso, eu acho que até talvez é mais importante, já que a gente já considera que isso aqui é básico para os visualizadores, é a possibilidade de você ter informações clínicas do paciente dentro do visualizador DICOM. Então, muitas vezes você está no hospital, dentro de um PA, dentro de um consultório, e você abre o visualizador para ver a imagem do paciente específico e o visualizador é apenas um visualizador de imagem, ele não tem nada. E aí você não tem nada de história clínica, você não tem nada relacionado ao pedido médico. E hoje a gente já consegue ter visualizadores que trazem informações clínicas do paciente também no visualizador. Isso é muito importante, porque daqui você já consegue saber quais são as queixas que ele fez, você já consegue ver exames anteriores dele aqui também, aqui vão ter os laudos deles anteriores, a digitalização de documentos que foram feitos na recepção também já aparecem no visualizador. Então, ele deixa de ser apenas um visualizador de imagem. A gente chama ele de workstation, não é porque ele faz vários recursos de 3D, de reconstrução de imagem, mas é porque ele é, de fato, uma estação de trabalho, onde o médico consegue fazer quase tudo o que ele precisa fazer dentro de um visualizador de imagem.